Olá, mais uma vez aqui é o Edvaldo Silva e você está no canal Edvaldo Silva, o Tesouro está dentro de você. Seja bem-vindo. Desde já, agradeço a sua presença por aqui, para mim é de grande importância e que a paz de Cristo esteja dentro de você. Desde já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda bastante, não custa nada para você. Me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, isso mesmo. O canal ainda está muito pequeno, mas se você acreditar em você como eu acredito, você vai chegar onde você quiser. Porque eu vou chegar a alcançar os 100 mil inscritos, é lógico, com a sua ajuda. E se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve e me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos. E nesse vídeo eu vou estar falando para vocês de como utilizar esses bichinhos aqui, os fios da elétrica da sua casa. Qual disjuntor colocar em cada um deles para que não venha sobreaquecer a sua instalação, ok? Para isso você deve fazer um cálculo do que você vai estar utilizando lá para poder saber que cabo usar e depois utilizar o disjuntor para proteger esse seu circuito, seja ele qual for, seja de lâmpada, tomada, chuveiro ou o que for, ok? E a distância também, você deve calcular também para você ter uma noção sem que venha danificar o seu circuito, ok? Então desde já te agradeço e vamos pro vídeo. Pessoal, esses aqui são os cabos mais comuns que a gente usa na elétrica residencial ou predial, elétrica comum da sua casa. Na sua casa tem esse tipo de fio, ok? E aqui o que eu vou estar explicando, eu vou estar falando de quantos amperes tem em cada um segundo a norma, ok? Vou falar de uma maneira não tão técnica, para que você entenda quando você for fazer, você entender da melhor maneira possível, fazer de uma maneira simples, mas com eficiência, de uma maneira que o seu circuito fique protegido, ok? Então a intenção é essa, fazer com que você entenda, porque olha só, eu fui na casa de um rapaz há uns 3 dias atrás. Ele falou que o disjuntor estava desarmando, estava sem energia. Falou que estava sem energia na casa da mulher, do inquilino dele. E eu cheguei lá, era um disjuntor que estava com problema. Exemplo esse daqui, ó. Esse está com problema. Ele desarma com uma certa facilidade, só que ele não desarma. Ele fica um lado travado. Exemplo esse aqui, ele abriu, armou bonitinho. Só que quando ele desce, esse lado aqui, ó, não sei se vai perceber, mas esse lado aqui, ele está um pouco para cá ainda. Ou seja, aqui dentro ele está com problema. Aí não passa a tensão. Aí ficou sem energia lá. Aí o que tinha lá, eu vou estar mostrando uma coisa para vocês também, desse aqui, ó. O que tinha lá era um de 50. Bipolar, igual esse aqui. Não igual esse. Mas esse daqui é junto, veja só. Tá junto também. Tá vendo? Mas o que tinha lá era exatamente assim. Os dois botõezinhos juntos. As duas alavanquinhas. Aí ele acabou que eu troquei o disjuntor lá para ele, só que ele não tinha um bipolar, já estava ficando de noite. E ele falou, eu tenho ali de um padrão que ele instalou lá, mas eu acho que foi reprovado e ele tirou de lá para colocar no lugar do que tinha lá. E o que tinha lá era de 50 também. Eu falei para ele, ó, o fio que você tem lá é muito fino, que era um desse aqui, ó. Esses dois aqui. Falou, é muito fino para 50. Falei, se tiver de 40, seria mais fácil. Seria melhor, mais seguro para sua elétrica. Aí ele falou, eu tenho em casa. Ele foi lá e buscou, mas também era separado. Eu falei, ó, é melhor, não tá certo, mas é melhor do que você colocar um de 50, que aí vai ficar desprotegido mesmo. Aí beleza, nós colocamos lá. E o que ele falou para a mulher? Falou, ó, o problema era esse aqui. Mostrou para a mulher que tá com problema. Nós trocamos por 2, colocamos 2 agora de 40, que vai dar 80, mas não dá 80, porque não importa se seja 1, 2 ou 3, a corrente é a mesma, só vai passar por borne diferente, por contato diferente, mas a corrente em si é a mesma, igual tá aqui, 50 amperes, veja só, vê se vai focar aí. Não quer focar. É 50 amperes nesse caso, ok? E não importa. E ele falou que agora ia ficar bom. Teria 2 de 40 que dava 80. Olha só a ideia das pessoas que não entendem e acham que entendem. E um outro rapaz que estava lá fazendo um serviço vizinho, falando lá no fio de uma elétrica que tinha lá. Na verdade ele estava fazendo um serviço lá para um rapaz e tirando os entulhos.
E lá ele achou umas ferramentas, ponteiro e mais um rolo de fio. E falou que era um fio bom, era fio 12. Olha só a situação. As pessoas falam que é fio de 3, fio de 8, fio de 7, sendo que eles não sabem o que é isso. Existe esse fio? Existe. Mas não é isso que a gente faz elétrica, igual tem na sua casa. São fios para enrolar motor, são fios para enrolar bobinas, bobinar algum tipo de coisa assim. Aqueles sim. Aí tem por essa nomenclatura lá. Mas aqui não. A gente tem, por exemplo, para elétrica residencial. Nesse caso, a norma diz que a gente pode utilizar pode utilizar 1,5 para as lâmpadas. No caso esse aqui. E veja só a espessura dele. Descascado. Algumas pessoas ainda falam assim, não, mas é bom colocar 2,5 que é forte. Eles não têm noção que não há necessidade. Quando você usa um fio desse aqui, nas lâmpadas de hoje, por exemplo, se você colocar lá 10 lâmpadas de 15 watts, que vai clarear bem mesmo, é que vai dar 150 watts nas 10 lâmpadas quando tiver todas ligadas. E se você utilizar um fio desse aqui que é 2,5, tá errado? Não, é desnecessário. Porque isso aqui, ele consegue passar 21 amperes. Eu não falei desse, esse aqui ele consegue passar 16 amperes. Sendo que 10 lâmpadas, quando ela tiver, depois que ela partiu, estiver funcionando normal, 10 lâmpadas, se a gente for fazer uma conta grossa, nesse caso a relação eletrônica tem que ser diferente, viu? Seria 1,5 ampere se fosse resistivo. 1,5 ampere, mais ou menos, era o que ia passar por 10 lâmpadas. Ou seja, seria 10 lâmpadas de uma lâmpada de 150 watts sendo resistiva. No caso, aquelas incandescentes. Ou seja, dava 1,5 ampere. Nesse caso aqui dá mais. Mas veja, só para você ter noção do cálculo, que isso aqui, ó, um fiozinho desse de 1,5, você consegue alimentar a sua casa inteira se for pequena. Eu costumo dividir em 2 circuitos, porque se porventura eu precisar mexer em um circuito, o outro circuito fica alimentado, não deixando a casa inteira apagada, entendeu? Eu costumo fazer assim. E nesse caso aqui, esse fio aqui, ó, é da Cobrecon. Eu recomendo sempre Sil, porque ele é mais fácil de trabalhar, ou Cobrecon, ele é um pouquinho mais duro, vamos dizer assim, de trabalhar. Quando você pega um fiozinho desse aqui, não, um fiozinho mais grosso, se você tiver sem luva, você vai ter um certo problema, em vez de tomar umas furadas dele. Olha isso aqui, esse é o de 4 milímetros. Olha só que fio bonito. Deixa eu colocar aqui. Olha só que fio bonito. Isso aqui consegue transportar até 25 amperes de boa, tranquilo. Até disjuntor, você pode utilizar até disjuntor de 32. Já está passando um pouco, mas se a gente considera que o circuito não vai estar passando 32 direto, então é viável colocar. Você pode colocar um chuveiro, por exemplo, um chuveiro de até 5.800, até 6.800 num fiozinho desse aqui, ó. E colocar lá um disjuntor de 30 amperes. Como a gente não tem disjuntor de 30 amperes desse branquinho, então você pode estar utilizando o de 32, que é ele. Tem o NEMA, mas a gente nem está usando mais o NEMA, que é o preto, que tem 30 amperes. Você pode estar utilizando desse, beleza? Um do chuveiro vai estar falando exatamente isso. Cabo 4mm e disjuntor de 30 amperes. No caso a gente utiliza o de 32. Esse nós temos aqui o cabo de 6mm. Olha só. Olha só até a casca. A isolação dele é bonita. Quando você pega um fio de má qualidade, a casca dele é feia. Só tem casca e não tem cobre. E muitas vezes ele tem borra, ele tem sujeira. Então a pessoa acha que está comprando um fio barato. Na verdade, ela está comprando gato por lebre, como fala o ditado. E esse aqui também é um cabo de 6mm. Eu deixei ele de propósito. Eu não tinha as outras cores, mas eu deixei ele aqui para fazer um comparativo com esse, que é 6, e com esse, que é 6. Já dá para se perceber que tem diferença de um fio para o outro. Na quantidade, o verde dá para ver que tem mais. Deixa eu colocar aqui um papel embaixo. Não sei se dá para vocês perceberem aí, ó. Tem diferença. Não sei se dá para vocês perceberem. Tá vendo? Mas tem diferença. O verde parece ser mais grosso.
Ou seja, você acha que está comprando fio no valor mais em conta, mas na verdade não é. E as pessoas, infelizmente, investem na casa o que é necessário. Quando chega na elétrica, muitas das vezes usa fio, disjuntores e quadro de má qualidade, vamos dizer assim. E não deveria, porque é onde vai estar funcionando tudo que é seu de elétrico. E se você não fizer da maneira correta, mesmo que você não perceba, a elétrica está trabalhando de uma maneira ruim, vai estar sofrendo, só que a gente não vê, está escondido. Se você não for alguém que analise, vai ficar por muito tempo e você vai falar assim, igual muitos falam, mas isso funciona desde quando eu construí a casa, quando você já tem mais de uma casa, ou se mora de aluguel, não importa, a fiarada é tudo feia. Olha só, esses dois aqui são de 10 milímetros, olha só que diferença. Não entre eles, né? Mas entre o azul, por exemplo, esse vermelhinho que eu mostrei, e esse aqui. A casca em si, ó, esse aqui, é um verde que é verde mesmo, um azul que é azul mesmo e mostra a mesma cor. Esse aqui é um vermelho, que quando chega aqui na câmera ele fica rosado, mas ele é vermelho. E esses outros aqui mostram a mesma cor. Ele tem um brilho meio forte, mas ele é bem maleável, bem, dá pra ver que é ruim mesmo quando a gente pega. Ou seja, até a isolação dá pra gente perceber que não é boa assim. O que eu quero falar com isso é que muita gente, ou você mesmo talvez, que não tenha tanto conhecimento, acha que está comprando o material por um bom preço e na verdade ele está te vendendo caro, porque o material não tem a mesma qualidade que o outro produto tem. Compre um produto com diferença de preço para você economizar se for a mesma marca, se for o mesmo produto. Se não for, então não é uma economia, você pode estar tomando prejuízo, ok? E olha só, para um circuito de lâmpada, eu utilizo fio de 1,5 e coloco um disjuntor de 10 amperes. No caso esse aqui é 10 amperes. Não está focando, mas é 10 amperes. Aí o que você pode fazer? Você compra o seu fio de 1,5 e faz toda a rede. Eu utilizo na cor vermelha para fase, utilizo o amarelo para retorno, perdão, para paralelos, e retorno quando não tem paralelo. Mas eu costumo utilizar o preto no retorno após o paralelo. Aí fica vermelho na lâmpada, as fases, fica o paralelo, que as duas perninhas que vai de um interruptor para o outro, de amarelo, e quando sai do último paralelo, que vai para a lâmpada, o retorno, eu utilizo ele na cor preta de 1,5. Eu já utilizei até de 1 milímetro, porque como eu falei, 1 milímetro eu não falei antes, mas 1 milímetro de fio é 12 amperes, ou seja, é muita coisa para uma lâmpada que vai fazer circular no fio 1 ampere, nem 1 ampere, é centésimo de ampere, para acender uma lâmpada de 10, 15 watts, ok? Para as tomadas, eu utilizo de 2,5 se for um circuito que eu saiba que vai utilizar ali no máximo 2.000 watts, vamos dizer assim. Um circuito geral aí que vai usar pouca coisa. Porém, eu costumo utilizar em todos os circuitos quase o de 4 milímetros. Porque hoje nós temos tudo elétrico. Antigamente não se tinha isso. Você pegar as casas antigas, é tudo fiozinho fininho e usa até hoje, mas infelizmente tá já pegando fogo. Quando a gente vai trocar a elétrica de um caso, fala, mas a situação que era essa daqui e hoje você vai trocar por esse monte de fio. Aí a gente vai explicar a situação, porque antes, quando foi construído, não tinha tanto eletrônico igual tem hoje. Aí eu passo o circuito ramal de 4 milímetros, esse aqui é o terra, lembrando, e passo os rabichinhos quando chega nas tomadas, aí sim eu utilizo de 2,5 e continuo com 4 milímetros até a próxima tomada. Quando chegar na última tomada, eu coloco de 1,5 e coloco um disjuntor lá de 25 e às vezes coloco até de 4 milímetros. Lembrando que a tomada lá vai estar de 20 amperes, então o fio de 2,5, tudo que você colocar lá até 20 amperes está dentro da capacidade tanto da tomada quanto do fio. Se você for utilizar alguma coisa
e o cabo não cabe lá, então coloque uma tomada de 20 amperes. Se você colocou um de 10 amperes, quando você coloca o Benjamin, você está gerando problema. Se a sua elétrica era boa, vai estar utilizando um Benjamin e vai estar fazendo uma gambiarra. Não faça isso. E o de 6 mm é o que eu costumo deixar em todos os chuveiros. Quando a pessoa diz não, que é muita coisa, não sei o que, eu digo, você só vai poder utilizar um chuveiro de no máximo 6.800. Se você colocar mais, você vai ter problema, você vai ter que trocar o cabo, se desarmar o seu disjuntor. Mas sempre que posso, eu deixo cabo de 6 mm. E em todas as casas eu costumo deixar terra em todas as tomadas. Eles não querem, mas eu converso com eles a situação e passo para eles. E eles acabam aceitando. A não ser que eu chegue lá e a casa não tenha, e eu vou fazer só um pedacinho, eu já vou usar o ramal que já tem lá, do que já tem. Mas se eu criar do quadro, eu dou um jeito de criar um terra fazendo um aterramento, ok? As tomadas, não importa qual a cor, eu costumo utilizar vermelho também, separando do neutro pela espessura, separando da fase das lâmpadas pela espessura, e cada circuito que você fizer, você deve ir uma fase, um neutro, um terra, uma fase, um neutro, um terra. Se no seu circuito for no mesma tubulação, vamos dizer assim, for 2 circuitos, você pode utilizar só um terra para os 2. Desde que, se seus fios for de 4 mm, o terra tem que ser de 4 mm, ok? Você, se fizer isso, a norma permite. Então, se você fizer, você vai economizar no terra, vamos dizer assim, e sua elétrica vai ficar boa também. Quando você chega numa casa, principalmente na vila, muitas das casas não tem um fio nessa espessura, por exemplo, que vai do quadro para o quadro de medição para o quadro de distribuição, o quadro de disjuntor dentro de casa. Eles têm lá 4 mm, 6 mm, infelizmente se arruma muitas vezes uma certa desconfiança, porque se você chegar lá e quiser trocar esse cabeamento, se você for reformar a elétrica da casa, a pessoa vai dizer que já estava utilizando isso há tanto tempo. Não todas, mas uns vai falar. Eles não sabem que quando utiliza um chuveiro de 5.500 watts, em 220 vai estar passando lá 25 amperes. Já é 25 amperes se for 2.500 watts. Perdão, 220 volts e 5.500 watts. Se a pessoa utiliza um de 6.800, já vai passar para 30 amperes. Isso no circuito do chuveiro. Aí se o seu ramal do quadro de medidor até a distribuição for um pouco longo, e você utiliza já um cabo de 4 mm, olha só a situação. Vai ficar longe demais, vai gerar uma queda de tensão, aumentando a corrente para o cabo que está alimentando toda a casa, não só chuveiro. Veja o vídeo anterior que eu fiz, acho que foi o anterior, de uma resistência que eu fiz caseira, para você não comer mais marmita fria, ok? Na sua obra, onde você estiver trabalhando. Dá para você fazer, mas tenha muito cuidado. Aí se você... Lá você vai ver o tanto que caiu, por causa que era uma resistência, numa extensão longa. E se você for utilizar, se tiver um quintal grande ou for no sítio, se for usar uma máquina, alguma coisa, com uma certa distância da sua casa, você tem que ver o que é que você vai utilizar lá para poder se colocar o cabo, assim como todo circuito. No caso, como esse é longo, tem que ter mais cuidado ainda, porque você vai precisar aumentar a bitola. Se era um cabo de 4 mm que ia ser necessário para lá, se passar de 25, 30 metros, certamente você vai ter que usar um cabo 6 pelo menos para compensar a resistência que foi criada ao longo do circuito, ok? E se for maior ainda, aí provavelmente você vai ter que utilizar um cabo 10. De repente você fala assim, mas eu utilizo assim mesmo. Se você medir lá, e for um motor, por exemplo, qualquer coisa, que tem uma certa capacidade de consumo de corrente, no seu cabo pode estar esquentando. Ou seja, a tensão cai, a corrente aumenta. Isso lhe gera um problema, a sua máquina vai trabalhar com muita dificuldade. E você talvez não saiba e acha que está ok. Então, esse é o vídeo que eu queria passar para vocês, para dar uma dica sobre cabos. Se você pesquisar na tabela, tem tabelas aí, você pesquisar na internet de tudo, você pode estar sabendo exatamente utilizar qual o disjuntor que vai proteger cada circuito. Ou seja, para o de 1,5 você vai utilizar até um disjuntor de 15 amperes. Para o de 2,5 você vai utilizar um disjuntor de 20 amperes. Para o de 4 mm de 25 ou no máximo até 32, porque dependendo pode ir um pouco mais, se o circuito não funciona constantemente naquela corrente. Então dá para colocar até um 32 para aproveitar mais, vamos dizer assim.
o cabo. Lembrando que aqui eu não estou falando tecnicamente 100%, mas é o que você vai fazer que vai realmente funcionar se você não tem nenhum conhecimento, entendeu? Para você ter um pouco mais de noção, não fazer aquelas gambiarra feias. Igual eu falei do homem ontem, esse dia aí. E esse aqui, que é o de 6mm, você vai utilizar um de 32 também. Eu deixo lá um disjuntor de 32. Dependendo da demanda, um de 40 amperes ele suporta no máximo, mas muita gente utiliza 50 amperes num cabo desse, ou até num de 4mm. E eles falam, mas não desarma, é lógico que não vai desarmar. Se o disjuntor só entende que ele tem que desarmar depois que passar dos 50 amperes, se for de 50. Porque disjuntor só serve para desarmar, para proteger cabo. Se você não colocar ele para proteger nem o cabo, então sua elétrica infelizmente está um perigo. E quando você coloca um cabo 10mm, você pode utilizar um disjuntor de 50 amperes. E o correto é que seja nenhum 220, que seja um bipolar. Nesse caso aqui, tá como se fosse bipolar, mas não é. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês forem comprar um disjuntor e ele vier assim, e acha que é bipolar, ele não é. Eu vou estar mostrando, é curiosidade, e eu vou estar mostrando para vocês. Eu vou estar abrindo aqui junto, nós dois, todos nós, né? Olha só, eu já tinha aberto um pouquinho aqui. Isso aqui é disjuntor colado, tá vendo? Alguém chamou ali. Isso aqui é disjuntor colado. Não é bipolar. Estão te vendendo gato por lebre, tá vendo? Para ele ser bipolar, ele tem que vir assim, ó. Aí sim, quando um desarmar, o outro também desarma. Desse jeito aqui, não, vai desarmar um. Então compre, se for o caso, separado mesmo, que pode ser mais barato. Tá vendo que aqui foi colado? Não sei se tá vendo aí, mas isso aqui foi colado. Literalmente cola aqui, ó. Ou seja, se foi vendido como bipolar, venderam gato por lebre e a pessoa comprou de bobeira. Ok? Ainda tenho esse aqui, ó, esse cabo. Eu não tenho de 25, mas eu tenho esse cabo aqui, ó, 35. Que nesse caso aqui eu utilizo um disjuntor de 100 amperes. Isso também, pessoal, varia também de concessionária para concessionária. A norma diz que é isso, mas em Campinas, por exemplo, lá é a CPFL, eu acho. E lá, para cabo de 10mm, eles usam de 63 amperes o disjuntor. Aqui a gente usa de 10, porque a norma diz que vai até, no máximo, quando é ao ar livre, 58mm. Ou, perdão, 58 amperes. Então a gente utiliza o de disjuntor de 50 porque tem certeza que está protegido. Lá em Campinas, eles usam cabo de 60, perdão, disjuntor de 63 amperes. E no cabo 25, a gente usa disjuntor de 80 amperes. Ele transporta uma corrente de até, conduz uma corrente de até 89 amperes dentro da capacidade dele, ok? Então, como eu ia falando, então se você fizer por aqui, o seu circuito vai estar protegido, conforme eu expliquei em cada disjuntor, cada fio, qual disjuntor utilizar. Se seu disjuntor desarmar com o que você estiver utilizando, aí você precisa aumentar o cabo, se era de 2,5 para 4mm, se era de 4mm. Aí você tem que ver a soma do circuito que tem lá, para ver o que é que você está utilizando. Lembrando que a norma diz que acima de 1000 watts é bom que seja um circuito separado, por exemplo, micro-ondas. Só que as pessoas não fazem isso, né, pessoal? Para baratear, faz uma extensãozona lá, infelizmente. E quem vai fazer o serviço de uma maneira mais correta, mais profissional, infelizmente, é tesourado por essas pessoas. Porque eles fazem gambiarra e, de uma certa forma, funciona. E quando você vai fazer um serviço mais bem elaborado, você tem problema muitas das vezes. Então, muitas vezes não compensa você fazer serviço para certas pessoas, porque, infelizmente, você não vai querer fazer de uma maneira que você não possa garantir, e eles não querem pagar nem o material para que a obra deles fique com uma elétrica boa, ok? Então, esse caso era isso que eu queria falar para vocês, e pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Assim você vai estar me ajudando bastante e vai estar fazendo com que o YouTube entregue para muito mais pessoas. Assim, muitas mais gente vai saber como fazer a sua elétrica na sua casa, muitas das vezes porque ele contrata pessoas que, infelizmente, às vezes sabem menos do que ele, ok? Se porventura você gostou do vídeo, se inscreva no canal, me ajude a chegar aos 100 mil inscritos, porque é só com a sua ajuda mesmo
que eu vou chegar lá. Mas eu acredito que eu vou, e você pode chegar aonde você quiser, porque o que Deus colocou dentro de você, a maior ferramenta está dentro do seu crânio, ok? E você pode chegar aonde você quiser. Espero que tenha ajudado e que você venha fazer a sua elétrica de uma maneira correta, ou pelo menos bem melhor do que o que você já fez, ok? Se você não tem conhecimento. E desde já te agradeço. E se você gostaria de trabalhar pela internet, tem o primeiro link aqui na descrição. Você dá uma olhadinha lá, são videoaulas gratuitas, onde você pode estar adquirindo conhecimento e quem sabe mudar a sua vida no marketing digital, se é isso que você gostaria de trabalhar, ok? E também o segundo link de como fazer energia solar, instalação de energia solar, off-grid, on-grid, do jeito que você quiser, fazer para você e para muito mais pessoas, porque você sabe, né, que o nosso país é uma fonte de energia. É sol todo dia, então você pode ter energia todos os dias, produzindo a sua própria energia e assim também distribuindo esse conhecimento, esse serviço para muito mais pessoas, ok? Então desde já te agradeço e fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.